E aí, vocês entenderam? Bom, meu nome é Manuela, eu sou do curso de nutrição, faço parte do PET Saúde. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre Libras. Boa noite, meu nome é Clara, faço parte do curso de Direito, também sou do PET Saúde, junto com a Manu. E o nosso propósito hoje com o podcast é trazer informação e justamente nesse âmbito de formação, como que a gente pode agregar Libras no cenário acadêmico. Professora, falar com a senhora. Tá certo. Então, boa noite, meninas. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Como eu fiz aqui no início, meu nome é Andréia, né? Sou professora de Libras aqui da instituição. Libras é disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura, no curso de medicina, na enfermagem. Entra nos outros cursos como optativa, né? E a gente vê, assim, cada vez mais a necessidade, né, de ampliar o aprendizado da língua de sinais para vários cursos, né? Não só num curso de licenciatura ou não só na medicina e na enfermagem, mas é um campo muito, muito vasto, né? Sim. Isso. Então, a senhora poderia começar nos falando o que é Libras? Sim, vamos lá. Libras é a língua brasileira de sinais, né? Não é universal, como muitos pensam, né? Acha que existe várias libras. Não, existe. O que existe? Várias línguas de sinais, né? Mas Libras, a língua brasileira de sinais, é a língua oficial da comunidade surda brasileira. E um dado, assim, importante pra gente há uma estimativa, tá? Isso de acordo com o censo, né? Pesquisa aí, de 10% da população brasileira ter uma perda auditiva, ser composta de pessoas surdas. E uma informação importante para a gente a pesquisa em Volta Redonda, a última que nós fizemos, há uma média, assim, aproximado, né? 530 surdos em Volta Redonda. Meu Deus. É um número bem expressivo se a gente for Sim, pensar, né? Sim. Né? E como o termo aqui que a gente vai usar muito hoje nessa nossa conversa é surdo, né? E não deficiente auditivo, porque tem uma diferença, né, entre ser surdo e ser deficiente auditivo. O que a gente vê é que ele se comunicando com a língua de sinais, né, ele está usando Libras, ele é surdo. E ele não vai usar o termo surdo e mudo. Não. Ué, André, mas ele não fala como nós ouvintes falamos, mas ele fala através de Libras. Então, tudo que ele está pensando, tudo que ele está sentindo, ele consegue expressar através da língua de sinais, né? E a diferença, assim, dessa pessoa que tem uma deficiência auditiva pode ser uma perda leve, uma perda moderada, e ela faz a leitura labial, e às vezes essa pessoa não vai fazer o uso da língua de sinais. Sim. Pode ser que ao longo da vida ela vai perdendo a audição e aí ela não vai usar a língua de sinais, diferente daquele indivíduo que nasceu, né, com uma perda, né, no caso aí que a gente fala que é uma surdez profunda, severa, que se comunica pela língua de sinais. Então, o termo surdo e mudo a gente não vai usar, né, porque ele fala através de Libras. E o termo está correto, né? Fala através da língua de sinais. Né? Consegue se expressar, né? Exato, Sim. Exatamente. Porque é uma língua completa. É a língua dele. Exato, é uma língua que se a gente pensar assim, Andréia, mas ela tem uma estrutura gramatical? Tem. Ela tem uma estrutura gramatical. Ela tem os parâmetros da língua de sinais que vai reconhecer como uma língua, né, completa. Então, ele tem, assim, ele vai falar sobre sentimento. Ele vai falar sobre o sentimento. Tem como se expressar. Exato. E a expressão facial é muito presente na língua de sinais. Expressão. Então, se ele está triste, ele vai fazer, né, o sinal de triste, a expressão está triste. Ele quer falar sobre, o que é isso na língua de sinais? Política. Ele vai falar sobre política. Ele vai falar sobre filosofia. Ele vai falar sobre filosofia. Ele vai falar sobre esporte. Ele vai falar sobre esporte. Então, tudo ele consegue se comunicar através da língua de sinais. É uma língua independente do português, né? Independente do português. A gente não vai fazer tradução fiel de palavra por palavra, porque a estrutura é diferente. Libras tem uma influência, ela tem uma origem de uma outra língua de sinais, que é a língua de sinais francesa. Porque a criação do INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, aqui no Brasil, foi fundado em 1857. Agora, está até chegando a data, assim, que a gente comemora, que é o Dia do Surdo, né? 26 de setembro, que é na semana que vem, né? O INES vai completar 167 anos. Ou seja, registro de línguas de sinais no Brasil, a gente tem desde
Dom Pedro II chegando no Brasil Muito e faz... tempo. É muito tempo, muito tempo. E assim, a gente vê pouquíssimos profissionais nessa Sim. área, poucas pessoas interessadas no aprendizado da língua de sinais, o que é triste isso, né? Porque se a gente pensa na independência, na autonomia desse indivíduo que é surdo, quanto mais pessoas souberem a língua de sinais, melhor, Sim. né? Aí a senhora poderia falar um pouco da sua experiência em Uhum. como foi aprender Libras, né? Oi. Por que a senhora É, sabe comigo, assim, Libras? teve esse interesse mesmo em aprender Libras. Beleza. Não tinha muita escapatória, não. Não tinha É. como fugir, não, né? Porque o pai e mãe surdos, você tem que... ou você aprende ou você aprende. Até não tem- desmistifica para as pessoas que não conhecem, né? Porque a senhora é ouvinte e seus pais são surdos. Exato. E as pessoas ainda pensam assim, ué, se um surdo casar com outro surdo, vai ter uma criança, um filho que é surdo, né? Não. Né? Essa é uma forte candidata a ser surda. Então, por isso que eu aprendi a língua de sinais, né? Eu falo que Libras é a minha primeira língua, né? Antes de eu aprender a falar, como nós ouvintes falamos, eu já conversava com eles na língua de sinais. E uma pergunta também muito interessante você já nasceu, eles já eram surdos Sim. ou eles foram Sim. ficando Não, gradativamente? o meu pai de nascença. Aham. E a minha mãe ficou com 1 ano de idade. Então, ela não tem nenhum resíduo auditivo, ela não tem nenhuma memória de como é ouvir. Isso é o relato, assim, a minha avó fala assim, eu acho que a Alda sempre nasceu surda, ela sempre foi surda, não tem essa memória de como era antes, sabe? E assim, não sabe qual é a causa da surdez, porque não tinha recurso naquela época, você fazia um tratamento, se era otite, qual foi a causa, não sabe, é desconhecido, né? E no meu pai de nascença. Entendi. Então, esse é o caminho da língua de sinais da minha vida, né? Então, eu tenho 42 anos, então tem 42 anos que eu falo Libras, né? E como isso influenciou para vocês, para isso refletir na sua vida profissional de, caraca, eu quero Joia. levar isso para frente? Então, claro, eu sempre falei para os meus pais assim, eu vou trabalhar com a língua de sinais. Sempre falei isso. E eu via como era difícil o ensino para crianças surdas, né? Em Volta Redonda tinha uma escola especializada na educação de surdos, e aí meus pais não estudaram nessa escola, mas era um ponto de encontro da comunidade surda, e eu estava sempre ali junto com eles, né? E aí eu vi assim, nem todo professor sabe Libras, e aquilo mexia muito. Eu ficava assim com meu pai, eu falei assim, eu vou trabalhar com surdo, eu vou dar aula para surdos, eu vou dar aula para surdos. Sempre falei isso. E aí eu fui fazer a formação de professores, pedagogia, né? No meu mestrado eu vim falando sobre a questão da surdez. Hoje no doutorado eu venho escrevendo sobre isso, né? Até a minha tese agora de doutorado é falando das narrativas dos idosos surdos. Porque quantas histórias já foram perdidas, né? Então, eu venho falando sobre isso, mas é sempre da questão da língua de sinais. E a gente sabe que é importante, pelo menos a gente que está mais introduzida, a gente sabe que é importante, mas a senhora poderia falar um pouco da importância da aprendizagem de Libras para os futuros profissionais, porque... Bom, A gente sabe que é muito defasado, né? Ainda mais, por exemplo, eu faço um curso que a gente lida muito de frente com o público, mas assim, como lidar? aí? A gente não tem esse ensinamento. E aí? Como que vai ser? Você tem uma pessoa surda na sua frente, você tem que passar uma informação, e como é que vai ser isso? Até na área da saúde, que é o que eu estava comentando antes. Se chega um surdo no consultório, Exatamente. o que a gente arruma? Não, e aí você pensa assim, isso dando um exemplo muito rápido, né? Uma surda chega num atendimento, vamos pensar ela foi procurar uma ginecologista. Ela não quer uma intérprete junto com ela. Ela não quer que a mãe dela vá junto nessa consulta. Ela chega lá no consultório, como é que vai ser a comunicação? Em Libras, quando há uma comunicação, esse é o sinal. E quando há uma barreira de comunicação, é isso. Então, se ela falar tudo na língua de sinais, a médica não vai entender. Não vai entender. E a medicação que ela vai passar, ou que a médica está falando para ela de um tratamento, se essa jovem, né, essa jovem que é surda, não entender, ela não vai seguir corretamente o tratamento. A adesão, né, do tratamento e fazer certo aqueles passos não vai ser feito. Então, aí você tem um complicador. Você imagina um surdo chega na emergência, ele tem alergia a uma medicação e lá na hora da anamnese aquilo se perdeu aquela informação
é sério isso. Muito. É muito sério. Né? Então, isso dando exemplos rápidos. Agora, tem um jovem que ele quer fazer uma queixa na delegacia. E aí, como que vai ser isso? Então, a gente precisa assim, urgentemente pensar em vários espaços com profissionais que saibam a língua de sinais. É a língua da comunidade surda brasileira. Então, igual o número que eu falei no começo, né? 530 surdos. A possibilidade de você encontrar um surdo em Volta Redonda é muito maior do que você encontrar um gringo. E às vezes a gente fica pensando no aprendizado do inglês. Do inglês. É importante? Sim, é importante. Quanto mais coisas a gente aprender, perfeito, ótimo. Mas por que a gente não se dedica ao aprendizado da língua da comunidade surda brasileira? E às vezes a gente só vai sentir quando está próximo da gente. Ou quando a gente passa por alguma situação. Nossa, eu passei na rua, um surdo me pediu uma informação, ele queria saber, sei lá, fez um sinal assim, o que é isso em Libras? É o sinal do bombeiro. E aí você saberia dizer onde fica o corpo de bombeiro. E aí, porque ele fez esse sinal e eu não entendi, eu deixei de passar uma informação, sabe? Então, ou às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer uma pessoa e de fazer uma amizade com uma pessoa que é tão legal por causa de uma barreira de comunicação, né? Então, voltando, né, na questão dos profissionais, vamos lá. Se a gente está falando de saúde e a gente fala que a saúde é para todos, né? A educação é para todos, o direito de ir e vir é para todos. Tem uma parcela aí que não está sendo atendida e, né? A gente fala de um atendimento humanizado. Tem uma parcela aí que não está tendo esse atendimento humanizado, assim, como deveria ser, né? Vamos pensar na parte do advogado. Como vai ser isso? Então, acaba que esse indivíduo que é surdo sempre leva alguém da família para mediar essa comunicação. Ou chama um amigo que é intérprete para ir junto. Ou, muitos casos, tá? E muitas vezes, eles fazem a chamada em vídeo com a gente. Ele está no atendimento, no consultório, ele faz uma chamada em vídeo com a Andréia ou com outros intérpretes, porque uma comunicação ali não está fluindo. E aí posiciona o celular, o intérprete está aqui, o surdo está ali junto com o médico e eu vou traduzindo o que está falando, né? Mas hoje aqui no Ninfo a gente vê um número assim, bem expressivo de acadêmicos assim, futuros médicos, que sabem a língua de sinais. Isso é muito bom, né? Dá um quentinho assim pro coração, sabe? Saber que vários surdos vão ser atendidos por profissionais que têm a disciplina de Libras e vai fazer. Teve a disciplina no decorrer do curso e quando chegar lá na frente ele ainda faz a opção da optativa de Libras. E isso é interessante porque a gente não se coloca às vezes no lugar, né? Você chega no atendimento médico, vamos pensar, as duas chegou no atendimento médico, o médico fala outra língua, não fala português, não fala Libras, fala uma outra língua. E aí? Né? Pra gente pensar assim, nossa, é mesmo? E é assim que o surdo sente. Né, um estrangeiro dentro do próprio país, porque não falam a mesma língua. E às vezes a gente dá mais valor igual nas escolas. Hoje em dia a gente tem muito essa cultura do inglês, do espanhol. Algumas escolas têm isso, do espanhol. Às vezes a gente dá mais valor pro de fora, para conseguir essa comunicação de fora, do que para atender realmente quem está aqui dentro. Sim. As necessidades de quem, a gente pode esbarrar no dia a dia. Exato. E aí, como é que fica? E aí a gente fala que, por que não escolas bilíngues no aprendizado da língua de sinais? Sim. Tem que circular, se tem alunos surdos naquele ambiente escolar, tem que circular naquele espaço a língua de sinais. Desde a pessoa que vai chegar ali, que ele está chegando no portão e vai fazer um bom dia, faz um bom dia na língua de sinais. Né? O professor está explicando uma matéria, beleza, a gente sabe que tem uma legislação que vai amparar e vai assegurar a presença do tradutor e intérprete em sala de aula, ótimo. E aí, com isso, o professor às vezes não vai chegar nem perto desse aluno para fazer assim, o que é isso em Libras? Você entendeu? Você está com alguma dúvida? Não. Tem um intérprete ali, o intérprete fica responsável pelo aluno surdo. E já cria também esse processo de exclusão, né? Ele é sempre o que não merece a atenção, porque tem aquela pessoa ali, por exemplo, o intérprete, que vai olhar por ele. Então, não preciso chegar perto, não preciso aprender de fato. Porque acaba que a gente nunca se sente na obrigação, porque sempre vai ter alguém ali, né, que vai ser o mediador. Aí cria esse processo de exclusão, tanto o professor com o aluno, igual você falou, quanto da sala de aula mesmo. Sim. Porque
assim, num cenário de criança, por exemplo, você não sabe. Mas hoje as crianças, hoje em dia, contam de 1 até 10 em inglês, novinha. Mas conversar com o amiguinho não consegue. Porque não tem essa obrigação de saber, entendeu? Sim, sim. E o que a Clara falou, eu vejo assim, um número maior, cada vez maior de pessoas que sabem a língua de sinais. Às vezes a gente entra numa turma, eu entro na turma da biologia, eu entro na turma da educação física ou da nutrição, né, da enfermagem. Tem alguém ali que já sabe, olha, professor, eu bem sei o básico de Libras. Então, é um número já crescente. Que bom, né? Que bom que é isso. Diferente de um tempo atrás, que você chegava, era muito novo. Ninguém sabia nada da língua de sinais. Hoje, eu já sei fazer um boa tarde, eu já sei fazer uma saudação na língua de sinais. O alfabeto da Xuxa. É isso. É isso. Tem gente que fala assim, olha, esse é o alfabeto da Xuxa. Não é o alfabeto da Xuxa. Né? Na verdade, é o alfabeto manual. E essa até era a nossa próxima pergunta. Se você sente que tá crescendo esse interesse. Sim. Se as pessoas estão mais interessadas em aprender Libras. E o sinal em Libras é assim, olha. Que bom, né? Que bom que as pessoas estão aprendendo e desejam aprender cada vez mais. A gente tem que aprender mesmo. Quanto mais coisas a gente aprender, isso é tão fantástico, né? O aprendizado não ocupa, né, o lugar, assim. Então, isso é muito bom. E você oportuniza situações para que essa pessoa com surdez possa participar de todos os espaços, de todos os lugares. Aí a gente fala da cultura, a gente fala de um espetáculo, né, teatral, a gente fala de qualquer assunto e ter pessoas que saibam a língua de sinais para que aquela informação possa chegar até o surdo. A senhora, eu sei, mas uma pessoa consegue conversar com um surdo sabendo só o alfabeto? Imagina, você vai conversar com uma pessoa e vai ficar soletrando letra por letra, você imagina. Porque o alfabeto manual, ele serve para nomes próprios em geral. Quando vocês começaram aqui, a Manu fez a soletração do nome, a Clara também, né? Eu fiz o meu, porque é nome próprio em geral. Mas uma conversação, você imagina, no meio da frase ele já dormiu, né? Ele perdeu o interesse. Fazendo letra por letra por letra. Então, cada palavra vai ter o sinal, né? Hoje a gente está aqui, olha, o que é isso daqui? Numa entrevista aqui para a gente gravar o podcast. Então, olha, eu fiz tudo na língua de sinais e eu não fiz letra por letra do alfabeto manual. Então, assim, às vezes você tem que passar uma informação, não sabe um sinal, vai fazer o alfabeto, mas pode ser que o surdo não conheça aquela palavra que está sendo do alfabeto manual, porque ele conhece a língua de sinais, ele sabe o sinal específico da língua de sinais. E não a palavra em português. E não a palavra no português que você simplesmente soletrou. Né? Aí, a senhora falou sobre os atendimentos médicos com o intérprete. Há um ruído na comunicação. Imagino. Mas a senhora acha também que esse surdo, ele deixa de ir, às vezes, no médico e deixa de procurar um atendimento por esse ruído? Vamos lá. Vou dar um exemplo do psicólogo, tá? Tem um surdo que quer procurar um serviço da psicologia e ele faz uma pesquisa e vê se tem algum psicólogo que sabe a língua de sinais. E aí, ele não encontra. E ele vai levar um intérprete junto. O intérprete ali é a terceira pessoa. Eu sou a surda, é a médica e a intérprete. Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Tem sempre a terceira pessoa aqui. Não estabelece uma comunicação direta. A pessoa que é surda com a psicóloga. Não cria o vínculo, porque tem que passar pela outra. E tem outra coisa. Às vezes esse surdo não vai se abrir porque o intérprete está ali. Porque o intérprete está ali. Diferente, né? Claro que tem toda uma questão do código de ética, né? Que o intérprete está ali, é um profissional, né? Embora ele pode ser amigo, às vezes, desse surdo, né? E aí gera, sabe? Pode criar um mal-estar ali e diferente se esse surdo procura né? Tem diretamente um profissional. Exatamente, Aqui eu dei um exemplo, mas nós temos psicólogos, sim, em volta, ainda no número muito pequeno, mas tem, né? Agora um surdo que é um nutricionista, que saiba a língua de sinais, e aí ele vai fazer uma pesquisa. E aí tem, nossa, aquele nutricionista sabe Libras. Aí ele fala para um outro amigo surdo, acaba aumentando o número de clientes, de pacientes, enfim, né? Na demanda, porque aquele profissional é um profissional bilíngue, né? Mas eu acho que também é interessante, né, a gente falar sobre esses casos de
da nutrição, da psicologia, mas eu também acho que tem uma quebra também dos direitos fundamentais do ser humano, que é acesso a uma saúde, que é o básico. Sim, e às vezes eu acho que, eu acho não, tenho certeza que o surdo tem essa quebra, não consegue ter esse acesso básico por falta disso, que é o não saber a língua de sinais, que é o que você falou anteriormente. E como que você acha que dá para mudar isso, assim, sabe? Então, ainda só porque eu acho que eu não respondi o finalzinho da pergunta, Manu, quando ela fala assim, então esse paciente que é surdo, ele não vai procurar um atendimento médico e ele vai deixar só em último caso na questão da emergência, né? E às vezes realmente, porque quanto mais cedo ele for para aquele tratamento, melhor, porque você resolve, né, logo no comecinho. Tá sentindo uma dor, tá no comecinho e aquilo não vai se agravando. Sim. Então, se ele vai no começo, né, daquela doença, daquele caso ali clínico, melhor pro tratamento, mas ele vai postergando, porque vai chegar no médico, se não tem ninguém para ir junto com ele, como é que vai ser? Ele já sabe que vai ter um ruído na comunicação. E aí a gente vai pensar assim, tá, mas André, o médico não sabe Libras. Então, tem algumas dicas, tem algumas coisas assim, que pode, não só o médico, né, mas o enfermeiro, o nutricionista, dando um exemplo aqui. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que se manter calmo, né? Porque chega uma pessoa surda e ela fala uma outra língua e eu fico tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Não dá. Primeira coisa, a gente tem que ficar calmo. E falar assim, de frente, pode ser que ele faça leitura labial, mas não são todos os surdos que fazem leitura labial. Então, uma linguagem clara, né? Acaba usando uma mímica e um gesto. Não que mímica e gesto faça parte da língua de sinais, não faz. Mas você precisa estabelecer uma comunicação. Pode ser que aquele surdo consiga escrever alguma palavra ou outra. Então, você tem que estabelecer uma comunicação, tem que fluir. Então, o médico vai achar de qual forma, né? Às vezes, a gente pensa assim, Volta Redonda tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. E a Secretaria da Pessoa com Deficiência tem uma central de intérpretes, né? Se for agendado com uma antecedência, o surdo daqui a 2, 3 dias tem um atendimento médico, ele entra em contato com a central, né, de intérpretes, e o intérprete vai para esse atendimento médico. Ou um juiz, ou para questão em diversos espaços. Beleza. Quando não conseguiu agendar, faz a chamada em vídeo na hora. E não é só a Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas a APADA também. O que é a APADA? Associação de Pais Amigos do Deficiente Auditivo, né? Também tem intérpretes voluntários que fazem esse trabalho assim para atender a comunidade surda, né? Então, isso. Senhora, eu não sei porque eu não conheço, nunca ouvi falar, mas assim, tem algum incentivo de alguma parte, seja governamental ou não, do aprendizado dos profissionais em Libras? Bom, Volta Redonda tem cursos de Libras, né? A prefeitura promove pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, curso totalmente gratuito, né? Tem durante a semana, né? Tem vários dias, vários horários. A APADA também tem cursos. É um valor assim muito simbólico assim para o curso, né? Que a instituição tem. E assim parte muito também da boa vontade que a pessoa tem. Não, eu quero aprender a língua de sinais e ela ir procurar um curso de Libras. Porque às vezes não é muito divulgado. Sim. Não é muito divulgado, infelizmente. E às vezes você fala, olha, mas eu fiquei procurando o curso de Libras há um tempo, não sabia, não achava, né? Não sabia nem que tinha de graça. Exato, exatamente. A instituição também faz oficinas de Libras, né? Tem as oficinas de Libras nos cursos, né? Agora, no semestre passado, a gente teve né, da saúde. Então, tinha os alunos da biologia fazendo. Enfermagem, nutrição. Né? Odonto também. A odonto, é verdade. Então, tem, mas assim, depende de que local que a gente está falando, né? E nesse processo de universidade, assim, de formação, você acha que as pessoas surdas estão conseguindo se formar, estão tendo essa possibilidade de estar dentro de uma universidade? Sim, sim. Porque também o de se formar, às vezes até consegue, mas
como que ela vai exercer? Como é a... Então, eu falo assim, no o surdo, trabalho. ele pode estar no lugar que ele quiser, Uhum. né? E ele vai fazer o curso. É a questão da comunicação. Tem um intérprete na sala de aula, né? A instituição, nós temos intérpretes aqui na instituição, né? Vem um surdo, ele veio se matricular aqui e ele escolheu o curso, né? SI, odonto, educação física. O curso que ele escolher, a instituição tem intérprete, tá? A intérprete vai ali traduzir as aulas, beleza. E quando ele sair? É um surdo, é um profissional bilíngue, né? E vai, assim, onde ele vai trabalhar? Depende de qual curso que ele fez, né? Mas a gente vê, sim, um número cada vez maior, né? Que bom, né? De surdos entrando na universidade, muitos surdos já, mestrado, doutorado. Isso é fantástico. Eu volto a repetir, o surdo pode estar onde ele quiser, escolher a profissão que ele quiser, né? É a questão da comunicação. Porque a surdez não é um problema para o surdo. Não é. A surdez passa a ser um problema quando você não disponibiliza um intérprete para mediar isso daí. Sim. Mas a surdez para ele não é um problema. Ele não vê também como um problema. E não vê... tem uma coisa que eu não falei no começo. Ele não vê como deficiência. É uma diferença. Ele é surdo e usa a língua de sinais, né? Mas você acha que o campo do trabalho hoje em dia está mais aberto a receber essas pessoas? Sim, que bom que está, né? Assim, a gente tem que, né? E no começo foi ainda por muita briga, foi com muita luta. A gente tinha que conscientizar mais esses lugares, assim, sabe? Para receber cada vez mais o público surdo. Tá aí, você tem mão de obra, especializada, qualificada, sim, né? E dependendo do que ele for trabalhar, você vai fazer uma adaptação que é comunicacional. Mas a gente vê, sim, um número, né, bem expressivo de surdos trabalhando, assim, enfim. Caminhando para o final, como a senhora acha que nós, profissionais ouvintes, podemos nos capacitar para fazer o melhor atendimento para uma pessoa surda? Joia. Vamos lá. O sinal em Libras, aprende aí, hein? O sinal em Libras de empatia é assim. Ó. Vamos fazer junto, assim. Assim? E a gente faz isso. Porque olha aqui, o de lá, você colocou aqui, daqui colocou ali, beleza? Sim, aprendeu o sinal de empatia? Então, aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa assim, eu não tinha pensado sobre isso, né? Então, a gente tem que estar disposto cada vez mais a aprender e a buscar mesmo essa questão do aprendizado da língua de sinais, né? Pensar que é a língua da comunidade surda brasileira. Então, eu vou atender em algum momento um surdo. Eu vou ter um paciente surdo, ou um cliente surdo, ou um vizinho que é surdo. Da mesma forma que a gente pensa com uma pessoa de outra língua. Exatamente. É a primeira coisa que, hoje em dia, as pessoas falam, eu tenho que botar no meu currículo outra língua. Senão senão eu não vou ser contratada. E a gente aí, tem que pensar da mesma forma. É isso mesmo, meninas. Assim, você pensar assim, você vai colocar no seu currículo que você é um profissional bilíngue, porque você tem a formação da língua de sinais, e isso é um diferencial no currículo de uma pessoa. Tem uma vaga e tem 2 candidatos. Um sabe Libras e o outro não sabe. E aí? Aquele que sabe a língua de sinais tem um diferencial daquele que não sabe, né? Então, às vezes, a gente não pensa nisso. Não pensa nisso, mas é uma questão de desempate em algum concurso, né? Então, é estar disposto mesmo a aprender e a buscar mesmo a língua de sinais, né? E Trazer também a pra questão si. da empatia, né? O fazer pelo outro, o querer ajudar o outro. A equidade, Exato. que é o tema do nosso pet. Perfeito, perfeito. Assim, parabéns por terem pensado nisso, né? A gente precisa cada vez mais levar esse assunto para vários lugares, né? Sim. Vários espaços. E eu acho também que, apesar, por ser um assunto mais antigo, porque hoje em dia a gente vê outras pautas surgindo, todo dia surge, né, uma pauta nova de desigualdade, de preconceito, e eu acho que acaba que a questão do surdo ficou muito para trás. Sim. É um tema que ninguém mais busca, sabe? Sim. Ninguém busca mais saber os termos, porque hoje em dia a gente já tem outros termos, outros
outras questões, outras comunidades surgindo, e acaba que caiu no esquecimento, parece. E né? não pode cair. Não pode cair. Não pode. É um assunto que a gente tem que estar sempre, né? Tem que falar nisso, a gente precisa levar esse assunto para frente, é falar mesmo. Pensar assim, vai ter um mega evento na cidade, e aí uma palestra que está todo mundo esperando aquele palestrante. Nossa, eu estou aguardando ele. Uma pessoa que está ali naquele auditório pode ser surdo, né? E não tem um intérprete. Até mesmo um show. Um show. Sabe, né? essa questão de querer se divertir, mas e aí? Exato. Como é que vai? De querer Como é que se viver. Sim, né? sim. É isso. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Foi Que isso. ótimo essa presença e necessaríssimo. Nem sei se essa palavra existe, me perdoe português. Mas amo Libras. Ai, que bom, né? Amo a senhora. Meninas, obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom a gente levar, né, isso para as pessoas leigas no assunto, né? Nossa, não sabia, né? E a gente precisa mesmo falar mais, E como cada eu vez disse, é mais. algo tão do nosso dia a dia que às vezes a gente esquece. E foi legal o assunto para desmistificar algumas coisas, igual essa questão dos pais. Exato. Muita gente às vezes acharia quem conversa com você, como assim? Você também não é. Exato. Ou também questões, às vezes, do trabalho. É interessante saber que, por exemplo, aqui no Unifoa tem Sim, tem intérpretes, tem funcionários que surdos. sabem e que conseguem se comunicar entre si. É muito Exato. legal. É isso. Parabéns, meninas. Ó, palmas para palmas. vocês, né? E obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Até o nosso próximo. né? Obrigada a todos vocês que assistiram, a você que assistiu. E aprenda Libras. Assim, olha, aprender. Aprenda Libras. Libras. Aprender.